Olá, aqui é o Maurício Martins e hoje na nossa quarta aula dessa série a gente vai começar a entender a linguagem dos negócios. Hoje a gente vai entender um pouquinho mais aqui na perspectiva contábil o que é um DRE, o que é um fluxo de caixa, e depois a gente ainda vai fazer uma mescla e criar um DRE caixa gerencial. Assim como eu expliquei em momentos passados ali que crescer não é ter dinheiro, crescimento, faturamento não é métrica de saúde financeira, agora a gente vai começar a entender a raiz disso contabilmente, né? Eu vou trazer aqui em tela para nós um DRE e um fluxo de caixa na visão contábil, e depois a gente olha numa perspectiva gerencial, que é aquilo que está ao alcance da maioria das empresas, né? Nem todo mundo está com o seu contábil em dia para poder contar com esses dados, mas o que importa aqui é entender a lógica, o cascateamento, como uma coisa conversa com a outra e da onde esses números vêm. O primeiro número que a gente vai olhar dentro desse nosso DRE são as receitas operacionais. Quando a gente olha aqui nessa perspectiva, o que tem dentro dessa linha, né? Aquilo que vem da nossa atividade fim. O que a empresa vende? Qual é o nosso produto? Qual é o nosso serviço? Então, essas receitas vêm aqui. Então, vamos dizer aqui que é uma prestadora de serviço, né? Vende contabilidade, por exemplo, né? Então, todas as receitas que provêm de prestar o serviço contábil estariam na primeira linha. E isso se aplica a qualquer modelo de negócio, né? Aquilo que eu vendo está na minha primeira linha. Porque existem outros itens, outras receitas, outros dinheiros que eles acontecem em outros lugares desse demonstrativo, né? Só para exemplificar aqui que se eu sou uma vendedora de banana, eu tenho banana na primeira linha. Se acontecer de eu vender um veículo da minha operação, eu não sou um vendedor de carro, então não vira receita operacional, né? Então aqui em cima, no topo, a gente vê o que eu vendo, o que é o meu produto, serviço, atividade fim e quanto eu vendi dela. Em seguida, a gente já tem aqui uma linha de deduções. O que entra, ou nesse caso, sai por aqui, né? Se eu faturei 500 mil, eu tenho aqui, dentro das minhas deduções, eu tenho impostos, a grosso modo, né? O imposto sobre o faturamento, ele já vai entrar aqui. E dependendo do seu negócio, em maior ou menor grau, devoluções e descontos concedidos, né? Desconto de fechar negócio, aquele desconto que vai na nota. Então, por exemplo, no nosso desenho aqui, a gente está falando de 50 mil. Então, se eu faturei 500 e tive 50 de deduções, me sobram 450 para a receita líquida. Uma coisa que é muito importante entender dentro desse demonstrativo é que a gente está falando aqui na perspectiva contábil de um demonstrativo que tem base competência. Então, se eu digo que eu faturei 500 mil, eu preciso entender que o fato gerador aqui é o incorri na receita. Eu admiti uma receita. E o que significa esse admitir a receita e por que esse número é delicado, né? Por mais que eu tenha vendido 500 mil ou que seja emitido nota de 500 mil, né? Existe uma discrepância natural entre o contábil e o gerencial, mas dizendo assim, a empresa declara tudo. Tudo que vende, fatura e emite nota 100%. Então, eu faturei 500 mil. Mas é muito diferente eu vender 500 mil à vista e eu vender 500 mil a prazo. Então, o princípio do reconhecimento da receita aqui na competência, ele é vendi, ocorreu o fato gerador. Então, por mais que eu tenha vendido esse 500 mil talvez em 12 vezes, o que eu vou ver aqui é 500 mil. Então, aqui já começam a nascer as discrepâncias, as diferenças naturais entre o que é caixa e o que é competência. Então, aqui a gente está olhando sobre regime de competência. Em cima disso aqui, eu já vou ter que pagar certos impostos, eu já tive que fazer ali algum desconto para fechar certa venda e eu tive ali alguma devolução, um cliente que não gostou do produto, eu devolvi o dinheiro. Então, sobrou 450 mil para receita líquida. E muitos dos demonstrativos que vocês podem encontrar online, em site de análise de empresa listada em bolsa, já começa uma receita líquida, o que de certa forma é uma perda de informação, porque se a empresa está vendendo muito, mas tendo muita devolução, a gente está tendo um crescimento artificial, né, da primeira linha. A gente pode até comemorar, a empresa cresceu 100 milhões de um ano para o outro, mas de receita líquida cresceu só 50, né? Então é um negócio que teve problemas logo na entrada, né? Teve problema logo na primeiríssima linha e segunda linha ali de DRE. Sobrando então aqui 450 para nossa receita líquida. O próximo item que já chega aqui comendo dinheiro, né, são os custos. Ou seja, se aqui em cima eu vi o que eu vendi da minha atividade fim, aqui embaixo eu vejo o que eu gastei para entregar isso.
seja produto ou seja serviço, né? Então, se eu vendo algum produto, né? Vamos lá, eu vendo banana, eu tive que comprar essa banana. Então, se eu vendi banana por R$3 e isso compôs a minha receita, eu comprei banana por 1 e isso compôs o meu custo. Então, eu preciso entender aqui, né? Normalmente aqui a gente está falando dessa classe que se chama COGS, né? O Cost of Goods Sold. Ou então a gente está falando, né, do custo do serviço prestado. Então, existem várias siglas aqui que o mercado comumente usa, né? É o CMV, é o CSP, é custo da mercadoria vendida, o custo do serviço prestado. Enfim, tem algumas outras variaçõezinhas, tá? Mas aqui o que é aquele gasto direto e indissolúvel, indistinto, né? Da minha atividade fim. Olha, eu vendi isso, eu gasto isso imediatamente. Se eu presto serviço, eu gasto mão de obra, talvez eu gaste uma ferramenta, etc, né? Se eu vendo produto, eu gasto o produto, porque eu tinha uma camiseta no estoque, eu vendi a camiseta, faturei, tirei minha camiseta do estoque, né? Eu consumi ela. Então o custo, ele já vai nos trazer uma informação muito vital, né? Que é, que margem este negócio deixa se eu comprar o que eu compro para vender o que eu vendo. Então, se eu vejo ali que eu faturo R$100 e a camiseta custa 50, e aqui vamos simplificar, né? Vamos pular um pouquinho aqui a parte de deduções, mas para ser bem simples, bem sucinto. Se cada camiseta que eu vendo a R$100 custa 50, direto e reto, bruto, eu tenho 50 de margem, R$50, 50%, né? Então isso traz uma informação muito valiosa para o negócio, se a gente olha especialmente no unitário, né? Nos Unit Economics, dizendo aqui que a gente abriu uma loja só de camiseta, só vendo camiseta e tudo é igual, né? Eu sei que cada camiseta que eu vender deixa R$50, e eu sei que eu tenho uma despesa aqui de 5 mil por mês só para estar aqui. Então eu tenho que vender um número X aqui de camisetas só para manter o negócio onde está. E aqui que a gente começa a achar, né, o ponto de equilíbrio, né, de o quanto eu preciso vender para ficar em pé, para não pagar mais nada, só manter o negócio, né? Então tem uma informação bem valiosa aqui no meio. Mas seguindo a lógica do nosso DRE, o custo nos demonstra de maneira geral quanto sobra depois de vender o meu produto, prestar o meu serviço. Então aqui a gente já começa a ter um próximo totalizador, que nesse sentido aqui é o lucro bruto, esse 200 mil que a gente está vendo aqui, que é o quanto sobrou depois. Evidente, né? Tiveram as deduções, mas da receita líquida eu tirei o custo de prestar o serviço, de entregar, produzir o meu produto, né? Cheguei no lucro bruto. Se eu pegar este lucro bruto aqui e dividir pela minha receita líquida, e análise de margem se faz contra a receita líquida, eu tenho esta porcentagem, eu tenho 44%, e isso é um dado bem valioso. Primeiro, para a gente entender o quanto sobrou aqui. Segundo, para a gente fazer benchmark. Outras empresas que fazem o mesmo que eu, sobra quanto aqui? Se o mercado faz 60, como é que eu estou fazendo 44? O que eu estou fazendo de errado? Será que eu estou cobrando muito barato? Será que eu estou vendendo de menos? Será que eu estou pagando demais? Seja na mão de obra, seja na aquisição do produto? Tem alguma estrutura minha aqui que está cara. Então, se a gente for ser bem simplista, bem sucinto, aqui tem duas coisas para ver, né? Ou tá receita de menos ou tá custo de mais, né? E de toda maneira a gente pode simplificar toda a gestão da empresa nisso, né? Ganhar mais e gastar menos, tal qual na pessoa física. Mas aqui a gente está olhando nessa ótica, essa estrutura de margem, né? Então ela nos diz aqui que 44% sobrou aqui. Se a gente tira, e essa aqui é uma particularidade mais VISP, tá? Existem outros modelos de DRE que vão ter outras estruturas, né? Não tem essa contribuição aqui onde eu estou colocando ela, mas basicamente na média do mercado, vocês vão ver depois do lucro bruto, vocês vão ver uma coisa chamada SG&A, né? Os custos, melhor, as despesas que a gente tem com vendas e administração e gestão, né? Então eu gosto muito de separar essas classes para entender no granular o que está aqui dentro. Então, em vez de ver um SG&A, eu vejo o S e eu vejo o G&A, né? Então, aqui a gente está falando que para vendas, comercial, marketing, campanhas, pessoas, comissões, mão de obra, a gente gastou aqui 50 mil para vender o que a gente vende. Então, eu tenho um novo totalizador aqui que vem depois da minha despesa com vendas, que é a contribuição. Então, depois de eu e seguindo aqui essa análise pós-receita líquida, né? Para a gente não ficar voltando todo o tempo na dedução. Apesar de ser uma leitura cascateada, e o problema pode sim estar lá no topo, né? Pode estar no volume de deduções, pode estar no regime tributário, pode estar ali em cima sim. Mas partindo da receita líquida, o quanto eu gastei em vendas
para entregar isso aqui, para poder vender, para gerar esse faturamento. Então eu chego na contribuição. E novamente, se eu pegar ela aqui e jogar contra a minha receita líquida, eu vejo que sobrou aqui 33%. E de novo, né, cada camada do DRE ela vai nos trazendo um dado sequencial, né, um funilzinho que vai melhorando ou piorando. Então aqui a gente tem, ou melhor, boa parte só piorando, né, vai chegar numa parte ali onde ele pode melhorar e a gente vai entrar nesse estudo rapidinho. Depois disso, eu tenho minhas despesas gerais e administrativas. Então aqui basicamente vamos pensar que se aqui eu tenho minha operação, aqui eu tenho meu produto, aqui eu tenho o meu serviço, aqui eu tenho o meu comercial e o meu marketing, aqui sobra a parte mais fixa, a parte mais administrativa, a parte de gestão, financeiro, RH, contábil, né, a base escritório, se a gente puder pensar dessa forma. Então coloquei aqui mais 50 mil para a gente entender de despesa. Sobrou 100 mil de EBITDA, que se a gente jogar contra a receita líquida, a gente também tem uma margem EBITDA, que nesse caso aqui são 22%. E aí a gente tem as seguintes análises, perguntas, dúvidas, que é, novamente, essa performance dentro de casa ela está boa ou ruim? Essa performance contra a média do mercado ela está boa ou está ruim? Né? Então a gente pode olhar esses números e comparar. 22% de margem EBITDA. Depreciação e amortização, tá? Aqui entra uma diferença importante de caixa e competência. Por mais que isso aqui seja uma despesa no nosso DRE, ela não é uma saída de caixa, ou seja, não paguei uma conta, né? Eu não incorri num gasto que eu tenho que pagar por ele, pelo menos agora, né? Porque se a gente considerar que a depreciação e a amortização elas são o desgaste de um bem ou de um direito físico ou intangível, em algum momento talvez eu tenha que pagar mesmo por isso, né? Então se a depreciação é uma máquina que eu gastei ali, vai 100 mil nela, e esse mês ela perdeu 5 mil de valor pelo desgaste, né? E cada equipamento, cada bem vai tendo seu tempo de depreciação, ou se é uma licença que eu tenho, então ela vai acabando o tempo da licença, então ela vai amortizando. Se eu compro essa licença a cada 5 anos, eu deveria, né, me preparar para daqui 5 anos comprar uma nova licença. E é assim que o DRE provisiona esse gasto, essa despesa. Apesar de não ser uma saída de caixa, mas ele é um prejuízo efetivo. Porque, de novo, né, a máquina vai desgastando. E eu preciso me apropriar desse benefício, que é o desgaste. Então ele vira uma despesa. Porque isso diminui lucro e isso significa diminuir imposto sobre lucro, dependendo do regime tributário em que a gente estiver, né? Então, aqui a gente tem um benefício fiscal, que é depreciação e amortização. Então, nesse exemplo aqui, 5 mil de depreciação e amortização nos deixam com 95 mil de EBIT. Aqui entra aquela história do talvez possa melhorar, né? Então, aqui a gente tem um negócio que deixou de EBITDA, ou seja, depois que eu faturei, eu tive lá já direto impostos contra o faturamento, talvez tive uma devolução, talvez tive um desconto. Depois que eu custeei o meu produto, né, eu tive que repor ele estoque, tive que pagar por mão de obra, eu tive que... aquele produto tem um custo intrínseco. Depois que eu paguei ali a máquina de vendas, depois que eu paguei a máquina de gestão, ou seja, toda a minha operação, toda a cadeia da minha operação, quanto sobrou? Né? E aqui a gente pode ter um cenário que é uma empresa que tem um EBITDA bom e positivo, como é o caso desses números que a gente desenhou aqui, e chegando no resultado financeiro, esse número é destruído, porque essa empresa tem uma dívida muito grande, muito cara, insustentável, antecipa recebíveis para sobreviver, então a gente gera uma despesa aqui que, por mais que o EBITDA, ou seja, a parte operacional de rodar esta máquina, de rodar este motor, funcione, ele está rodando com uma estrutura insustentável de estrutura de capital. Então, talvez a gente tenha uma empresa de EBITDA bom que morre, não tem lucro, né? Tem prejuízo, ou pelo menos esgoela todo o lucro quase no resultado financeiro. A gente também pode ter o oposto, porque o resultado financeiro ele é a soma de receitas e despesas que não são da operação, da atividade fim, né? Então, eu posso ter aqui um negócio que tem 2% de EBITDA. E vamos pensar, existem indústrias realmente que rodam com margens
esgoeladíssimas, 2%, 4%. Né? Se a gente está falando ali de indústria de arroz, indústria de certos segmentos, a margem é ridícula, espremida. Como dizem alguns no mercado, é uma empresa à prova de idiota, porque para tu rodar um negócio que só deixa 2, 3% de margem, tu tem que ser muito estrito, muito profissional, muito cuidadoso. Agora, uma empresa que deixa 30% de margem, tu tem espaço para ser burro. Né? Então, se a gente chega aqui numa empresa que tem um EBITDA negativo, ou zero, ou muito baixinho, mas a gente tem muito lucro lá no fim, pode ser porque o resultado financeiro nos salva. E aí a gente pode dizer assim, olha, a empresa deu 20% de lucro, uau, parabéns. Isso é bom? Não sei, o lucro sozinho não me diz muita coisa. Então, se eu olho para a estrutura do lucro, mas eu não conheço o que vem antes dele, eu posso estar comemorando um suicídio lento aqui. Porque como que a empresa pode ter outras receitas aqui e salvar o negócio? As receitas financeiras, por exemplo, elas vão ser os juros do dinheiro rendendo na conta, a venda de patrimônio, venda de imobilizado. Então, digamos assim, é um provedor de internet e aí ele está se desfazendo da rede dele. Ele está vendendo infraestrutura, está vendendo frota, está vendendo imóvel. No DRE contábil, né, essa venda desses bens, desse patrimônio, vira receita financeira, não vira lá receita operacional lá em cima. Então, talvez a empresa esteja com 2% de EBITDA e esteja com 30% de lucro. Só que quando tu conhece a origem desse lucro, tu percebe que isso não é sustentável. Então, por mais que a gente tenha dado lucro recorde este trimestre, trimestre que vem eu vou vender o quê? Se eu já vendi toda a minha rede, eu já vendi todos os meus imóveis, eu vendi toda a minha frota, no outro mês não tem mais o que vender. Então, se a operação não parar em pé sozinha, ela vai morrer. Né? Então, aqui a gente tem um ponto de inflexão muito importante, que é o operacional pode ser bom e morrer pelo financeiro, o operacional pode ser ruim e ser salvo pelo financeiro, pode ser bom nos dois, pode ser ruim nos dois. Né? Então, aqui a gente tem justamente essa estrutura de cascata, ela serve para nos dizer onde está o problema, porque se eu já morro no lucro bruto zero ou negativo, não sobra dinheiro para baixo. Né? Talvez o financeiro resgate lá no fim, né? no resultado financeiro. Mas se eu tenho lucro bruto, mas eu torro tudo em vendas, já não sobra na contribuição. Se sobra na contribuição e eu empato tudo nas despesas de gestão, porque eu tenho uma estrutura muito inchada, o EBITDA já vai para zero, ou negativo, enfim, né? Mas o resultado financeiro ali, ele vai entrar como esse complemento importante. Será que é o financeiro que está destruindo? Não é o financeiro no sentido de o setor, né? Mas a estrutura de capital, ou seja, eu rodo com muitas dívidas muito caras e insustentáveis. Ou eu adianto muito recebível numa taxa muito salgada, né? Enfim, isto que eu estou chamando de financeiro aqui, né? Então, a gente pode ter os dois cenários. Por isso que não adianta saber se a empresa faturou muito, porque eu não sei o que vem para baixo. Não adianta sozinho também saber que a empresa lucrou muito, porque esse lucro pode ser uma fantasia. Né? E como esse lucro aqui, ainda mais, né? ele é uma opinião contábil. Né? Não que seja uma opinião no sentido de é um chute, mas ele quer uma visão, ele é um recorte da realidade, né? Ele é um recorte da competência. Então, se eu peguei aqui hoje este celular, e vamos dizer que eu comprei ele por 2.000, e eu fui lá e vendi ele por 4.000, eu gerei 2.000 de lucro contábil, mas em que condição é que eu vendi? Olha, eu vendi para um cracudo ali da rua, e ele disse que vai me pagar em 12 vezes. O que aconteceu com o meu fluxo de caixa? Ou melhor, com o meu balanço inteiro, o meu balanço, meu DRE, meu caixa. No meu balanço, eu acabei de tirar o item aqui do meu estoque. Não está mais comigo. No meu DRE, eu digo que eu faturei ele por 4.000 e que ele custou 2. Então, eu gerei 2.000 de lucro. E no fluxo de caixa? Cadê? Talvez eu nunca veja R$1. Então, isso aqui é uma discrepância muito importante da gente observar. Seguindo, então, depois da nossa depreciação, a gente tem o EBIT. Né? E aqui os termos estão em inglês, né? Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization. Ou LAGIDA, em português, lucro antes dos juros, dos impostos, depreciação, amortização, etc. E aí vai descascando, né? Então a gente começa com o EBITDA, tira o DIA, chega no EBIT, tira o I de interest, né? Como a sigla vem do inglês, esse I representa o interest, e ele pode ser um juro, né? Um interest para mais ou para menos, né? Porque eu posso pagar mais juros ou receber mais juros. Então o resultado financeiro entra nesse sentido, e aí a gente pode ter ele negativo, pode ter ele positivo. Então por isso que eu deixei ele zerado no demonstrativo, para exemplificar bem essa tese, né? Pode ser para mais, pode ser para menos. Em cima do EBT, que é este resultado aqui, a gente vai aí sim pagar imposto de renda. Por isso que
Depreciação, que é uma despesa, mas não é uma saída de caixa, é um benefício fiscal. O resultado financeiro, quando negativo, também é um benefício fiscal, porque se eu for pagar, e vamos jogar aqui 34%, vamos arredondar, de imposto em cima desse EBT, eu vou ter este lucro líquido aqui ajustado dessa forma. Porém, se de propósito eu fui lá e tomei dívida, eu busquei juros, né? Eu busquei juros para pagar, digamos assim. Então, em vez de usar capital próprio, eu usei capital de terceiro, eu gerei uma despesa aqui para mim, né? Eu estou diminuindo o meu lucro. Só que esse lucro, né, diminuído, na verdade ele é uma estratégia. Isso se chama escudo fiscal da dívida. Então, se eu disser aqui também que o meu lucro vai ser não estes 95, mas 90, né? Porque eu vou botar aqui 5 mil de... Opa, tem que ser 5 mil negativo, né? Então, se eu botar aqui 5 mil, e o número é positivo, né? Mas a fórmula diminui, de resultado financeiro, eu acabei de diminuir o montante de imposto que eu preciso pagar, né? Então, eu vou deixar menos dinheiro na mesa com o imposto, porque eu peguei um capital para alocar ele em alguma atividade, né, para render, ou seja, comprei máquina, comprei equipamento, coloquei esse dinheiro em vendas, que seja, coloquei em tráfego, em algum lugar esse dinheiro foi, para eu poder vender mais, para eu crescer. E aí, em vez de fazer isso com o dinheiro próprio e pagar zero de juros, né, eu fui lá e paguei alguma coisa de juros. Então esse juro também vira uma economia dentro desse nosso DRE. Então aí eu vou ter este outro lucro líquido aqui. Mas já que a gente está aqui para conectar o DRE com o caixa, eu vou simplificar essa tese aqui e simplificar o resultado financeiro, simplificar o IR e deixar zerado aqui. Vamos dizer que a empresa está no simples, vai? Então está tudo lá em cima. Agora a gente vai olhar o fluxo de caixa, porque, de novo, isso aqui é competência, né? É o fato gerador, é o incorri na despesa. E o incorri na despesa é assim, né? A pessoa trabalha durante o mês 5 e recebe no mês 6. No mês 6 o dinheiro sai do meu caixa, mas no mês 5 é a competência trabalhada. E é essa competência que vai para o DRE como despesa. Agora a gente vai olhar o fluxo de caixa, que tem uma outra estrutura, né? Então, o fluxo de caixa per se, ele se organiza, né, pelo menos na visão contábil ali, em atividades operacionais, atividades de investimento e atividades de financiamento. Então a gente pode entender o seguinte, né? E aqui eu botei os números, né, para fechar, para conectar DRE com caixa, que é o que foi recebimento de clientes, né? 500 mil. Isso aqui conversa com esse número, né? Só para a gente fazer sentido aqui. Pagamento de fornecedores, 400. Então a operação, ou seja, rodar o negócio, né? Rodar ali este modelo de negócio, me fez receber 500 e eu paguei 400. Então aqui gerou 100. Onde mais foi dinheiro, né? Eu investi. Isso não entra no DRE, né? Às vezes a gente usa a palavra investimento de maneira mais ampla, né? Mas quando eu digo assim, ó, investir em imobilizado, eu comprei maquinário, eu comprei equipamentos, isso aqui não é uma despesa, não é um custo, né? É mais um investimento que vai entrar para o balanço da companhia. Então, isso aqui ele sai do fluxo de caixa, mas não aparece no DRE. Então, talvez é por isso que a tua empresa dá lucro, mas tu não vê dinheiro. Talvez a tua empresa seja intensiva em capital, está sempre reinvestindo em mais máquina, mais equipamento. Então, por mais que eu tenha pago 400 ali, eu paguei 450 em contas, né? Porque esses 50 aqui virou imobilizado. Entrou mais dinheiro. Não é só o cliente que coloca dinheiro no caixa da empresa. O sócio foi lá e aportou 100 mil, por algum motivo. A gente foi lá e tomou mais 200 mil do banco. E aí, daqui a pouco, né, no próximo DRE, a gente já veria juros lá na linha do resultado financeiro, né? Então, aqui, empréstimos tomados, mais 200. Então, atividades de financiamento, tomamos 350 mil. Quando eu pego o fluxo de caixa líquido, ou seja, a operação gerou 100 mil, o investimento queimou 50, o financiamento trouxe 300, então a gente tem 350 gerado de fluxo de caixa. O saldo de caixa inicial, quanto que tinha no começo do ano? Tinha 100 mil. Depois desse fluxo acontecer, entrou isso, saiu aquilo, a gente terminou, fechou o período com 450 mil de caixa. Agora, a gente poderia ter visto uma desconexão muito grande aqui, como por exemplo, as vendas foram todas a prazo muito longo. A gente teve inadimplência, teve isso e aquilo. Então, talvez a operação tivesse queimado o caixa. E é por isso que os sócios aportaram no negócio. É por isso que a gente tomou um empréstimo com o banco para financiar o fluxo de caixa deste período, né? Então, aqui a gente está olhando para a linguagem dos negócios. O DRE, ele trata da operação, né? O modelo de negócio dá lucro ou dá prejuízo?
do jeito que eu faço, com a estrutura de capital, pessoas, né, a estrutura de custos, como eu precifico, como eu vendo, isso dá lucro ou dá prejuízo? O que é diferente de gerar caixa. E agora o fluxo de caixa, ele vai dizer, entrou mais do que saiu, a gente gerou caixa, queimou caixa ou manteve estável, né? Rodei o negócio, paguei, recebi e continuei com o mesmo dinheiro, né? Então, lucro e caixa são coisas diferentes. Eu posso ter prejuízo e gerar caixa. Eu posso ter lucro e queimar caixa. No melhor dos mundos, eu sou lucrativo, eu sou gerador de caixa, mas isso não é realidade para todo mundo e não o tempo inteiro. Agora, a gente poderia, você que está olhando aí e pensa, poxa, é difícil eu regularizar tudo isso aqui, eu ter isso na visão da minha contabilidade, eu ter tudo isso em mãos, o que eu posso fazer, o que está ao meu alcance? Então, assim, com o básico de gestão financeira, com uma organização mínima, num ERP simples, num sisteminha de mercado, Conta Azul, OMIE, o que dá para fazer? É um DRE gerencial com base caixa e, dependendo do sistema, em base competência também. Então, se todos os teus pagamentos e todos os teus recebimentos passam pelo teu sistema, tu pode criar lá dentro desse sistema, vamos dizer, do Conta Azul, por exemplo, um plano de contas que categoriza essas movimentações para separar o que é receita da operação, o que é receita financeira, o que é dedução do faturamento, né? Fui lá e paguei a DAS do Simples. Isso não é custo, isso não é despesa, isso é uma dedução. O que são custos do meu negócio? O que são despesas do meu comercial e do meu marketing? O que são despesas de gestão? O que é um investimento? O que é um passivo? Então, olhando para essa estrutura de DRE aqui, a gente pode adaptar ela para transformar ela num fluxo de caixa também. Então, a gente mantém essa organização aqui, essa lógica, e a gente adiciona mais coisas aqui embaixo. Então, se no fluxo de caixa, se no balanço da empresa a gente fala em ativo e passivo, a gente pode fazer o seguinte: para baixo do lucro líquido, e aqui pode ser competência, pode ser caixa, né? Mas para o alcance de uma empresa pequena, média, a gestão de caixa ela precisa estar sempre em dia. Então, vamos assumir que isso aqui seja caixa, ou seja, aqui a gente vai ver o que entrou e o que saiu, de onde veio e para onde foi. Então não acaba no lucro, né? O caixa, a gente vai pagar mais contas. Então eu vou colocar aqui ativo / investimento. Então, por exemplo, ali no outro lado a gente viu que a gente colocou 50 mil em máquinas, né? Como eu estava usando números positivos aqui, eu vou colocar dessa forma. Então a gente investiu 50 mil. Eu posso criar aqui um novo totalizador, né? Fluxo pós-investimentos, por exemplo. A gente pode colocar aqui o nosso passivo / dívidas. E o que vai cair aqui dentro? Eu paguei lá o principal de um empréstimo. Então, os juros caem dentro do DRE. O principal não, né? A amortização não. A amortização do empréstimo, né? Eu fui lá e paguei um dividendo para o sócio. O Prolabore vai estar no custo ou na despesa, porque é o salário, né? O custo dele enquanto um trabalhador, um executivo. Agora, acessei o caixa, distribuí um dividendo, eu já posso colocar aqui dentro dessa outra caixinha, porque uma coisa é, eu queimei caixa porque eu não dei lucro. Outra coisa é, eu queimei caixa porque eu distribuí, eu peguei o dinheiro do caixa, né? Então são cenários diferentes. Então, uma adaptação, visão financeira caixa que a gente possa fazer, é isso aqui. Então, eu vou botar aqui mais 50 mil, para a gente dar uma entrada aqui. E isso ajuda a explicar, por exemplo, aquelas movimentações que a gente já viu do outro lado, né? E a gente pode criar um novo totalizador, por exemplo, né? Resultado operacional, como a gente pode dar alguns nomes para ele, né? Resultado pós investimento e dívida. Enfim, a gente pode criar alguns nomes aqui que reflitam. Então, eu dei 95 mil de lucro líquido, né? A depreciação não sai do caixa, então aqui eu vou devolver ela. Então isso, mais isso, menos o que eu investi, menos o que eu distribuí. Então, aqui eu tenho o resultado zero, mas eu sei que esse zero tá tudo certo, porque o negócio tem margem, o negócio tem EBITDA, o negócio gerou lucro. Aí eu fui lá e comprei um maquinário, eu fui lá e distribuí 40 mil para mim, paguei 10 mil de dívida, né? Aqui deu zero. Aí, o que eu fiz? Eu fui lá, trouxe um novo sócio, então a gente vai abrir aqui entradas de caixa, que não são receita, né? Não, nem operacional, nem financeira. Então, entrou no caixa, que a gente viu lá do outro lado, 100 mil de um sócio, entrou 200 mil de um empréstimo, então eu posso lançar aqui 300 que entrou no caixa também. Então, vou lançar aqui da mesma corzinha para a gente ver isso aqui. Então, qual é o fluxo de caixa final? Vai ser este mais este. Então, no fim do dia,
Isso aqui é muito, muito diferente, muito mais ótimo, muito mais otimizado, né? Do que a gente simplesmente ver assim, ó, entrou o X e saiu o Y. Este é o meu fluxo de caixa, que é o nível que 80, 90% das empresas fazem a gestão. Eu sei que tinha 50 mil no começo do mês, eu sei que entrou 200, eu sei que a gente pagou 180 de conta. Tá, legal, mas o que são esses recebimentos? De onde eles vieram? O que é receita? O que não é receita? O que é empréstimo? O que é aporte do sócio? E mais ainda, esses pagamentos. O que são essas saídas? E se eu dizer assim que a gente pagou 200 mil de conta, mas eu sei o quanto dali é dedução, o quanto é custo, o quanto é despesa, o quanto é investimento, eu posso queimar a caixa e tá tranquilo. Né? Eu posso, olha, hoje, esse mês a gente fechou, a gente gastou 50 mil a mais do que entrou. E tá tudo bem. Tá tudo bem porque a gente fez um investimento, a gente adquiriu patrimônio, a gente imobilizou em máquina, a gente botou em equipamento, a gente construiu uma sede, enfim, é muito diferente fazer essa leitura cascateada aqui e ver da onde o dinheiro veio e para onde o dinheiro vai. Isso aqui ajuda a ter uma tranquilidade muito maior de se o negócio tem margem, não tem margem, onde o dinheiro anda morrendo, onde o dinheiro anda parando. Porque a gente pode entender muito bem isso aqui, tudo como se fosse um grande funil, de fato, e de fato é, né? Porque a receita entra lá em cima, ela vai ficando aos pouquinhos, vai vazando um pouco na dedução, vaza um pouco no custo, vaza em vendas, vaza na gestão. Mas o que sobra aqui, está adequado? Está em parâmetros de mercado? Internamente eu estou feliz com esse número? Dá para melhorar? Será que eu não estou sendo dispendioso demais em algum lugar e tem 3 para fazer o trabalho de 2? Enfim, tem várias linhas ali de otimização que se pode pensar. Então aqui a gente começa a entender a linguagem do negócio. E o DRE, seja ele contábil e em princípio de competência, seja ele esse DRE caixa gerencial que a gente criou aqui agora, ele ajuda muito a entender o negócio em si, né? Rodar esta máquina, funciona, não funciona, dá dinheiro, não dá dinheiro, né? Então isso aqui é muito melhor do que saber quanto entrou e quanto saiu apenas. Então é em cima disso aqui que o negócio precisa tomar decisão para mais, para menos ou para lateralizar, né? Então o equity ele vai surgir através disso aqui também, né? Da gente entender o negócio como uma máquina de imprimir e gastar dinheiro, né? E como otimizar, onde estão as alavancas do resultado nesse mercado, nesse modelo de negócio. Porque muitos empresários gastam tempo demais sendo melhores tecnicamente naquilo que a empresa faz. Então, digamos, é uma agência de marketing. O empresário gasta tempo sendo o melhor marqueteiro do mundo, mas ele não sabe se a empresa dele dá lucro. O negócio é um provedor de internet e o dono gasta mais tempo colocando entendimento aí, né, estudando mais fibra, mais roteamento, mais BGP, mais infraestrutura. E ele não sabe se o negócio dele dá lucro ou se o negócio dele gera caixa. E é isso que mantém a empresa viva, né? Então, é importante sim entender tecnicamente do seu negócio, isso é óbvio, mas é mais importante ainda entender a lógica, a linguagem do negócio nessa ótica. DRE, caixa, por exemplo, e eu nem trouxe aqui a visão balanço patrimonial para não complicar muito, né? Então, nessa aula, a missão é que vocês passem a enxergar e a entender o negócio de vocês como uma máquina de imprimir dinheiro e onde olhar, onde otimizar, se tá bom ou se tá ruim. Na próxima aula, a gente vai entender um pouquinho mais sobre precificação, a matemática do cliente, Unit Economics, CAC LTV e essa matemática da escala.